Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta live. Hoje eu estou aqui com um grande amigo e convidado especial, vocês já conhecem, senhor Fabiano. Não é mais Fabeta, porque agora ele está casado com pai e profissão, então respeito a quem merece, né? Total respeito, é isso aí. Então eu não posso desrespeitar um amigo e principalmente um homem, né? Né não, Fabeta? Hã? Como diria o Osmário, né? Eu já passei da camada 5 da personalidade. Não, já era. O Fabeta me mandou um vídeo, o senhor Fabiano me mandou um vídeo sobre um cara discutindo, falando que a identificação de geração Z é diferente nos Estados Unidos e no Brasil. Eu falei que eu discordava, mas a gente vai trocar uma ideia sobre isso e talvez não, possivelmente eu mudei de opinião diante de uma especificidade das múltiplas faces que o Brasil tem, né? Porque o Brasil ele não é unido culturalmente. Então, é isso. Mas quer falar um pouquinho aí, Fabeto? Por que você acha que a geração Z, a geração dos millennials, não é a mesma coisa no Brasil que nos Estados Unidos? Você teria algum argumento para usar a favor ou contra? Então, essa nomenclatura ela é utilizada nos Estados Unidos sociologicamente para dividir os jovens nascidos entre o ano 2000 até 2010, se eu não estou enganado. Quase certeza que é até 2010. E o que diferencia essa geração Z da geração Y dos anos 90? O que diferencia é simplesmente o acesso à internet, o nascer no mundo digital, nascer no mundo da internet. E qual é o argumento que eu proponho para discordar dessa nomenclatura aplicada ao Brasil? Primeiro, porque basicamente a importação de um termo estrangeiro para nós definirmos uma situação que é nossa. Porque, como eu disse para o Adu, eu só fui ter um computador na casa da minha avó, onde eu morava, em Suzano, sei lá, 2013, 2012, 2013, mais ou menos. E era uma internet de escada horrível, que fazia um barulho horroroso. E você só conseguia utilizar se fosse às 7 horas da manhã. Se você usar durante o dia, não dava para usar. E a minha avó tinha um Orkut, eu nem sabia mexer com aquilo. Eu não sabia o que era YouTube. Então, assim, eu criei empinando pipa, ligando peão. O máximo que pode dizer assim, que era mais diferente é que eu jogava o PlayStation 1 e o Super Nintendo. Você vê, o meu videogame em 2009, 10 era o Super Nintendo. O meu primeiro jogo foi o Super Mario World. Enquanto as crianças nos Estados Unidos já estavam transicionando para o PlayStation 3. Então, pelo menos a nível de console, estavam as 2 gerações, ou quase 3 atrasadas. Eu conversando com alguns amigos do meu tempo de escola, com os quais eu convivi, a maioria também só foi passar a ter acesso à internet a partir de 2012 até 2014. Então, nós ainda tivemos uma infância muito próxima àquilo que foi os anos 90. Não igual, mas muito próximo. Porque nós tínhamos consciência de que existia uma tal de internet, que nós não sabíamos o que era, mas a nossa infância ela ainda não foi assim. E eu estou dizendo de uma realidade, de uma cidade periférica na região metropolitana da cidade de São Paulo. Agora, se nós... Sim. Agora, se nós formos aplicar essa realidade a, por exemplo, o cara que vive no interior do Amapá, do Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins, Piauí, Pernambuco, que seja, ainda que seja um estado importante do Brasil, no interior do Rio Grande do Sul ou nos colonos lá na Serra Catarinense. Em que medida isso chegou? Há quanto tempo isso chegou? Hoje nós sabemos que a criança, isso eu digo em confronto com o meu irmão. Meu irmão é geração alfa, meu irmão nasceu em 2011. Eu olho para o meu irmão e eu vejo uma criação completamente diferente. Porque, ao contrário de mim, eu não nasci com o celular na mão. Eu fui ter o celular a partir da minha adolescência. O meu irmão, ele nasceu com o celular na mão. E isso condiciona completamente o desenvolvimento dele. Ele era criança e já curtia o tal do TikTok.
na minha fase de transição entre a vida adolescente e o início da vida adulta, é que surge o tal do TikTok. Então, o impacto dessas coisas, dessas tecnologias, na minha geração, que no caso é a Z, em contraste com aquilo que foi feito com o do meu irmão, é completamente diferente. Já um jovem americano, no princípio dos anos 2000, jogava Tibia, jogava Terraria, ficava 24 horas socado no computador. A Amazon já existia, já se comprava livros na internet. Há quantos anos que nós começamos a comprar livros na internet no Brasil? Eu fui lá para 2013, viu? Então, você foi um dos primeiros. Mas nessa época, a livraria Saraiva ainda estava bombando com tudo nos shoppings. A livraria Cultura. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui o link do primeiro livro que eu comprei PDF ainda. Peraí. O primeiro livro que eu comprei no estante virtual. Deixa eu entrar aqui. No Mercado Livre, eu lembro, agora tocando nesse assunto, eu lembro de falar com a minha avó sobre comprar coisas na internet e era um tabu. As pessoas morriam de medo de comprar coisas online e serem caloteadas. Sendo que nos Estados Unidos já praticamente era a coisa mais comum do mundo e já se falava nas ruínas das lojas físicas, justamente por quê? Porque era comum comprar as coisas pela internet. Enquanto a minha geração não teve isso. Eu fui comprar as coisas pela internet quando eu adquiri o meu próprio dinheiro e falei, não, agora eu vou comprar as minhas coisas. Aí eu passei a comprá-las pela internet. Do contrário, eu ainda estaria em lojas físicas para adquiri-las. Aqui não está aparecendo não está aparecendo. Eu queria ver. Antigamente dava para ver até o estante virtual mudou, mas antes dava para ver até o primeiro livro que foi adquirido, entendeu? E aqui ele já não tá aparecendo mais. Deixa eu ver se tem alguma mudança aqui. Não dá mais para ver. Mas foi lá em 2013, que foi esse dicionário aqui, o dicionário de Henry Taylor, veio lá do Amazonas. Custou acho que R$50. Foi o primeiro grande dicionário de grego e inglês que eu tive. Vamos lá, Fabeta. Primeiro ponto. Você tem 20 anos, então você nasceu em 2002, né, Fabeta? Eu nasci em 2004. Você nasceu em 2004, pô? Minha esposa nasceu em 2002. Minha esposa tem 22 anos. Caraca, você nasceu em 2000. Ô, Maria, o Fabeta nasceu em 2004, pô. Eu já tinha barba na cara, ou já tinha pelo menos um fio na cara, né? Eu nasci em 2004, dia 6 de agosto de 2004. Puta merda. Não foi nem no começo do ano, foi depois da metade. Caraca, Fabeta. Achei que você tinha nascido ali por volta de 2002, alguma coisa assim. Não. Vamos lá. Você colocou assim que a sua geração foi muito parecida com a geração dos anos 90. Concordo. Posso dizer que concordo com você no tocante assim. Nem tudo a nomenclatura dá para a gente aplicar corretamente, porque você tem várias faces, vários desenvolvimentos. Por exemplo, me espanta você falar que isso aconteceu com você lá em Suzano. Por quê? Em 2004, foi a primeira vez, acho que pela metade do ano, foi a primeira vez que eu pisei numa lan house para jogar Age of Mythology com meu irmão. Meu irmão pagou 1h50 lá para mim, era R$1,50 para jogar na lan house, e ele jogava um joguinho chamado Age of Mythology, né? Foi em 2004 a primeira vez que eu tive acesso. Só que existem umas questões que é interessante a gente fazer separações. Por quê? Qual que é a diferença da sua geração para a minha geração, por exemplo? Eu sou de 92, eu tenho 32 anos. Acho que eu sou, logicamente, sou 12 anos mais velho que você. Existem algumas questões, por exemplo, que a gente chegou a ver, da nossa geração chegou a ver, que você não viu. Campeão da Copa de 2002. Tipo, literalmente, nós vimos o Ronaldinho jogar o auge dele. O Ronaldinho, o Ronaldo Gaúcho, Kaká, o Roberto Carlos. Então, futebol era a alma do Brasil. Não se falava disso antes. Nós vimos, por exemplo, em 2004, eu vi a Cássia Eller morrer, Mamonas morrer em 98. Então, eu vi isso. Você já não viu. Azarado. Você chegou a assistir Cacete e Planeta na Globo?
Cheguei, chocolate cumprimento, já assistiu chocolate cumprimento? Conseguiu assistir Caceta e Planeta na Globo? Consegui assistir os últimos anos, os últimos suspiros dele, já entrando em falência. Não, então assim, você conseguiu ver esse último... O final do Zorra Total. Então, o que acontece? Só que existem certas diferenças que podemos incluir. Por exemplo, na minha geração, a geração de 90, que tecnicamente seria a geração Y, a geração Y, a gente ainda foi para a biblioteca pesquisar, porque a gente não tinha acesso à internet. Sim. E mesmo quem tinha acesso à internet não tinha muita coisa para pesquisar. Era a Barça. Apareceu alguém na sua escola vendendo livro lá? Tipo assim, aqueles vendedores de livro batendo na porta da escola e fazendo palestra para a escola inteira, para a sala inteira? Não, era normalmente curso de, sei lá, inglês, informática. Isso. No meus tempos de escola, isso lá em 2002, 2004, na escola do René Albers, às vezes aparecia lá uns tiozão lá vendendo livro pra gente, a Barça, por exemplo, esses manuais, que eram muito comuns de se vender, era um negócio. Por quê? A internet tinha chegado em 98, se eu não me engano, estava começando a engatinhar ainda, então era pouca gente que tinha acesso a um computador. Era o Pentium 4, mano. Quem tinha um Pentium 4 era PC Gamer de última geração. O Pentium 4 é um processador 3.2 GHz, um núcleo, um thread, para ter noção. Então, e até você falando dessa questão da Lan House, até tinha Lan House, é porque eu morava num bairro muito periférico, onde era tipo tudo mato e estrada de chão lá em Suzano, os caras abrindo na foice, chamado Miguel Bader. E tinha Lan House, só que para você ir à Lan House, você tinha que se deslocar não sei quantos quilômetros até um outro bairro. Aí você pagava R$2 pra você entrar na Lan House. Aí você jogava até enjoar o GTA San Andreas no computador. Você voltava para tua casa. Então era um negócio muito outro mundo. Era um evento igual ir no cinema. Mas aí me espanta, porque, por exemplo, em 2004, quando eu me mudei para o Leme, voltei para o Leme, não se fala voltei para Leme, voltei para o Leme. O lemense de verdade fala assim, voltei para o Leme. Ou do Leme. Os lemenses veio a memória linguística agora. Em Leme, velho, é assim, em 2004 tava pipocando uma house em cada esquina, irmão. Isso eu tô falando de uma cidade do interior de São Paulo, que é 90 quilômetros para cima de Campinas. Se você morava em Suzano, eu morava no interior do interior do interior. E lá, cara, em 2004, cara, tava bombando. Era cada esquina abrindo uma lan house diferente. Quando eu voltei lá em 2012, mais de 80% delas já tinham fechado. Por quê? Aquilo que você colocou. Por exemplo, eu fui ter acesso à internet em casa em 2011. Final de 2011 eu comprei um computador que durou 10 anos esse computador na minha mão, por incrível que pareça. E esse computador durou 10 anos e eu passei a ter internet em casa, em 2011. Só que foi em 2014 que mais de 50% da população passou a ter acesso à internet. Então. E aí é que começa a bombar. Então, por exemplo, YouTube, você não tinha nada além de Jesus Negão tocando, né? Você entrava no YouTube, era só Jesus Negão que tinha. 2012, quando eu já tinha internet em casa, você tinha lá Portas dos Fundos, Felipe Neto, eram os únicos youtubers. Hã? O Galo Frito. Galo Frito, O Galo Frito eu não cheguei a acompanhar, não, mas por exemplo, Felipe Neto, Portas dos Fundos, era esses caras que você tinha. Você não tinha essa quantia de youtubers. Os youtubers, eles começam a crescer de fato em 2015. YouTube, o pessoal começa a investir nessa área em 2015. Vira profissão. Porque o pessoal começa a ver que dá dinheiro, né? E muito dinheiro. Então, assim, o que acontece? Mesmo que você não teve acesso à internet, o que eu quero colocar com essas informações que eu estou trazendo aqui? Mesmo que você seja da geração Z e você tenha tido uma criação parecida com a geração Y, é diferente, porque o acesso quando você começou a ter acesso à internet, ela já existia conteúdo produzido, o negócio já era bruto, né?
A geração Y, que é a minha, é que teve que construir tudo isso. Você pega o Felipe Neto, ele tem 34 anos de idade. Você pega o Cauê lá, o que morreu. Tem um Moura lá, o rapaz que morreu. PC Siqueira. PC Siqueira. O PC Siqueira, ele é de 2009. Pra você ter noção. Ele é geração Y. Então, assim, tudo que você chegou quando você chegou para mexer na internet, mesmo que você não tivesse acesso, mas quando você teve acesso à internet, já existia gente escrevendo blog. Banzolão já estava escrevendo artigo, brigando com ateu e católico. É né? mesmo. Entendeu? Então, assim, você já tinha pessoas produzindo conteúdo, você já tinha um conteúdo pronto. Nós não tínhamos nada pronto. Tudo que você queria, talvez você encontrava alguma coisa em inglês. Porque a internet chegou lá primeiro, né? Então, assim, talvez você encontrasse alguma coisa lá. Mas aqui, bicho, você não tinha nada. Era só Jesus Negão tocando. Quem quiser saber o que é o Jesus Negão tocando, é uma paródia de um rap lá do Racionais, tá? Data estrelar do 3, do 4, 3, do 2, do 1. Indo aonde nenhuma Adriana jamais esteve. Muito louco, velho. Muito louco. Então, assim, existe essa diferença. Né? Pô, você já ouviu falar em curso de datilografia? Eu já fiz. Você fez? Ah, não, então você é geração Y. Você pode vir para cá tranquilamente, porque, velho, a gente viu curso de datilografia, tinha office boy, né? Hoje se chama jovem aprendiz, mas na época era office boy. Você entrava na empresa para pegar a sua bicicleta e pagar a conta, né? Que mais que tinha? Cartório. Pegar a fila do cartão pro office boy. Não. Imagina, existia alguém que você pagava para fazer isso, né? O que mais? A profissão, ela existia desde o tempo do Império, né? Hã? Essa profissão office boy existe desde o tempo do Império. É tradição lá, da hora, pô. E assim, vai falar, fala aí primeiro aí, desistia desde o Império e eu continuo aqui. Quer ver? 2 livros que falam disso. Um no começo da República, que é o Recordação do Escrivão Isaías Caminha, e um conto que fala sobre isso do tempo do Império, de cima para baixo. Só quem quiser saber. É a profissão do office boy. Só título de informação aqui. O Fabete ele é mais novo que eu, mas não sei qual é o nome certo. É com C. E aí o que acontece? Então, assim, você tem algumas coisas que foram construídas e tipo assim, nós não tínhamos noção. Assim, ó, literalmente, ô Fabeta, você sabe o que é você entrar na internet e não ter nada para você pesquisar? Você só tinha CS, Mu, talvez algum vídeo pornô, né? Algum canal que só entendendo os primórdios. Você tinha que baixar um programinha chamado Ares para baixar música, né? Tinha o Ares, o Forshared, né? O Forshared eu lembro. Então, por exemplo, a relação que a gente tinha com a música, com a cultura, era um negócio absurdo. Você pegou isso. Por exemplo, se tocava muito rock ainda nos anos 2000. Você ligava nas rádios, se tocava muito rock. Só que o rock já estava perdendo espaço para outros estilos musicais, como rap e tal. Pô, o recreio da minha escola era só nego drama. Tocava o maldito do nego drama todo dia no recreio. Era lei. Era nego drama e depois o Vida Louca parte 2. Então era só isso que tocava no recreio. Mas ainda você tinha o rock muito forte. Aí você tem lá o surgimento do Linkin Park, que é o New Metal. Você teve a Pitty, você teve o Detonautas. O Chorão, ele é dos anos 90, então... O Detonautas, eu já fui no show dele, já no comício do Lula. Então você foi só para ver o show Detonautas, então? Eu já fui, e eu fui no camarote no comício do Lula. Da hora, pô. E pro pessoal da CUT. Nem vou perguntar como você foi parar lá, filha da mãe. Era delegado da CUT na época. Puta que... pelo menos ouvi o show do Detonautas, né? Tico Santa Cruz. Tico Santa Cruz. É o Santa Cruz. Santa Cruz é da hora. Eu sinceramente, eu gosto do som deles, mano.
E eu passei a gostar mais do som deles depois que eles saíram da mídia, né? Tipo assim, eles bombaram nos anos de 2000, nos anos 10 ali. Como que eles bombaram? Eles bombaram porque eles tocavam nas TV, nas novelas e tal, né? MTV. Só que aí eles decidiram parar com isso, né? Eles não quis seguir em frente. Por quê? É aquela boiolagem de sempre, né? Você pode até falar sobre isso do sertanejo aí e tal. Pode reparar, todas as músicas que tocam na mídia, desde a geração X, é música de corno manso. Sim. É cachaça, putaria ou cornitude. Você olha para o rock dos anos 90, os anos 80 era assim, mas os anos 90, ele passa a ser muito romântico. E nos anos 2000 isso é piorado. Isso é piorado. Então, para você bombar, você tinha que fazer um negócio romântico, que era o que as gravadoras exigiam. Então, o Detonautas, ele não quis seguir por esse caminho, né? Aí você pega as músicas que bombaram dele, aquela Me Sinto Tão Estranho Aqui, então, eles só música romântica, e eles não querem lançar só música romântica, eles querem lançar uns rockão mais pesado, né? O pagode dos anos 90, o Miguel colocou aqui, né? O pagodão lá, mas o pagode dos anos 90 é da hora, pô. É época que o Leonardo tava bombando, o Daniel, João Paulo, era época que o Zezé de Camargo e o Luciano estavam no auge da carreira. Exato. Então, assim, é só música de corno. Aí o que acontece? Eu quero concluir para deixar você falar um pouquinho aqui, senão só eu falo aqui, não tem graça trazer um convidado se eu vou falar mais do que ele, né? O que acontece? Por mais que exista essa proximidade, existem detalhes de geração que para nós que é diferente. Por exemplo, quando você entrou no mercado de trabalho, você já teve uma visão diferente, porque você podia procurar emprego pela internet. Sim. Na minha época, na época que meus irmãos entraram no mercado de trabalho, e eu mesmo também entrei, você tinha que conhecer o pedreiro ou bater em obra pedindo serviço, né? Quando eu já cheguei aqui em São José dos Campos e Caçapava, sabe quando eu arrumei trampo? Na OLX, pô. Vi lá o cara pedindo pedreiro, mandei um zap, troquei ideia com o cara umas 2 vezes, somos amigos até hoje, trabalhamos junto praticamente assim, quase sempre. Entendeu? Eu trabalho junto com esse cara. Então, assim, você já entrou nesse contexto de trabalho, que você arrumava trabalho pela internet, os trabalhos de base eram valorizados. Então, que nem você trabalha numa fazenda, né, Fabeta? Você trabalha numa fazenda, que nem eu trabalho de pedreiro. Nós, ou pelo menos você pegou uma época em que o trabalho de base ele é valorizado e paga bem. Com certeza. Né? Com certeza. Mas a geração... ganhando muito mais. Eu acho que eu estou ganhando muito mais do que meus amigos recém-formados ou formandos da faculdade. Então, e eu acho que tem expectativas salariais muito maiores do que eles. Então, só que nem eu também já peguei isso, que o trabalho da construção civil era valorizado. Antes da minha geração, cara, se você falasse que era pedreiro, era vergonhoso. Sim. Era vergonhoso. A pessoa, se você falasse que o seu marido... tinha até uma piadinha, né? A mulher conversando, né? Pá, a Maria, a Joaquina e a Josefina, as 3 amigas conversando, né? Fofocando. A uma falou, sabia que deixa eu imaginar o nome aqui, a Marisa chegou em casa e o marido dela tava com outro na cama, com outro. Aí uma outra hora, fica tranquila. E o marido da Iris que virou servente de pedreiro? E sabe que agora você me lembra outra piada, que é sobre o dia de hoje. Vai lá. Escuta, você acha que você é pobre. Não, você acha que o pedreiro é pobre. Até fazer orçamento com ele e ver que o pobre é você. Mas é. Então, assim, o trabalho de construção valorizou muito, o trabalho de base valorizou muito. Por quê? O Brasil, ele evoluiu pouca coisa economicamente, formou muita gente, que antes, o problema do Brasil, até os anos 2000, 2010, o problema do Brasil era ter gente formada. Faltava professor, faltava tudo, faltava advogado, faltava professor, faltava médico, faltava tudo. De 2010 para frente, começa a sobrar.
começa a sobrar. Então, hoje, é louco dizer isso. Eu olho e falo, cara, é louco dizer isso, mas você encontra advogado sendo Uber, dentista trabalhando de iFood. Motoboy, é isso aí mesmo. Motoboy. Porque da faculdade de odontologia e vai fazer vai trabalhar no consultório, você não vai ganhar mais que 2 e pouco. Eu tiro mais que 2 e pouco. E é um serviço de base, você não é profissão ainda, né? Ou já é? O quê? O cargo que você tá, tipo assim, o cargo que você tá é meio que servente de pedreiro, é o que o cara chega e começa a fazer. Aí depois vai subindo, escalonando cargos mais altos, né, ou não? Eu sou o lixador de parede, eu não sou nem o pedreiro e nem o servente. Não, você é ajudante geral. Isso, seria mais ou menos isso. Mas, eu não sei se você sabe, mas esse tipo de serviço que nós fazemos, ele tem uma nomenclatura específica. É colarinho azul. São empregos de colarinho azul. Porque, normalmente, quem faz esses empregos, quem exerce essas funções nos Estados Unidos, costuma usar aqueles macacões jeans azuis. Então, é coisa de o encanador, o eletricista, sei lá, o pedreiro, o carpinteiro, o marceneiro, mecânico, o mecânico, o ferreiro, o serralheiro, o vidraceiro. São todos profissionais colarinho azul. Quando eu saio com macacão azul, minha esposa chama eu de bebezão. É super massa. Chama de bebezão, porque o macacão ele é grande, eu fico parecendo um bebezão, assim, ela acha o bico da risada. Aqui não tem medo de ser zoado, não, velho. Então, eu, pelo menos, peguei isso, né? Que eu entrei no mercado de trabalho em 2009. Então, eu já peguei essa época que era valorizado, já começava a ser valorizado o trabalho de base, né? Esse trabalho de base. E foi uma profissão que começou a pagar bem, pedreiro começou a ter carro, a serventaiada começou a ter moto, né? Foi um período assim que... Por que eu fui, por exemplo, para a construção civil? Porque eu falei, cara, se eu for para o mercado, eu tô fodido. Mercado, o salário na época era 500 conto. Acho que não chegava a ser 500 conto. Era 450 e tal. Você trabalhava de sábado, domingo, às vezes tinha que trabalhar à noite, então você tinha os horários de trocar, você não tinha vida. Eu falei, mano, eu prefiro queimar debaixo do sol aqui, fazer força, pegar um bronzeado, do que ganhar 800 pau por mês, do que ganhar o que esses caras ganham aí, tá ligado? E se chover, eu não trabalho ainda. Entendeu? Então, eu optei por isso. Tá? Falando isso sobre, por exemplo, da geração Y. Né? Então, eu optei por isso e tive a oportunidade de fazer faculdade mais fácil do que a geração X, que é os nascidos em 80. Então, assim, por mais que as gerações, no contexto brasileiro, a gente ainda tenha muita coisa em comum, existem certas questões de gerações que são diferentes. Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma questão interessante. A geração X não tinha muita opção de trabalho. O cara era pobre, saiu da escola, o que ele ia fazer? Ele ia fazer um trabalho qualquer, ia trabalhar em chão de fábrica, ia colher coisa, né? Trabalhar em pomar e tal. A minha geração teve as mesmas opções, só que começou a ser mais fácil fazer faculdade. A sua geração, fazer faculdade é quase que obrigação, é meio que fosse o ensino médio pra gente, né? A geração dos meus irmãos, por exemplo, eu tenho 2 irmãos que não tinham terminado o ensino médio. Eles foram terminar o ensino médio, um deles foi terminar o ensino médio agora há pouco, 2 anos atrás, entendeu? Depois de 35 anos. O cara com 35, 36 anos de idade foi fazer o ensino médio para poder fazer um curso para poder trabalhar de motorista dentro da empresa dele. Então, eu consigo mais ou menos 3 ou 4 grupos das pessoas da minha geração que estão entrando agora no mercado de trabalho ou já entraram. As pessoas que, como eu, optaram pelo colarinho branco, fazerem mais ou menos essa conta. Eu posso, ao invés de ir para o supermercado, ganhar um salário mínimo, ou fazer a faculdade para sair da faculdade e ganhar um salário mínimo, com 1 milhão de exigências, eu posso simplesmente fazer um curso técnico, especializado numa área específica que ninguém quer mexer, braçal, e vou aprender essa profissão, seja vidraceiro, seja mecânico, carpinteiro, marceneiro. Ou, por exemplo, eu vou numa obra e vou serventear 1, 2 anos para virar um pedreiro,
por exemplo, o pessoal que optou pela faculdade e está mortalmente arrependido, porque a maior parte não passou, não entrou na faculdade, passei na faculdade pública, eu passei no Instituto Federal, eu consegui uma bolsa de estudo pelo ProUni. Não, a maioria é papai pagou, passou. PPP, papai pagou, passou. Então é igual no Chris. O ator, o Chris Rock, pergunta pro Chris no ônibus: você acha que você precisa fazer faculdade? Ele pergunta pro pessoal no ônibus: quantos daqui gostariam de ter aquele dinheiro da faculdade agora? Aí todo mundo levanta a mão. Um que deu certo, deu mais certo do que esse pessoal que foi fazer curso técnico e foi fazer trabalho de base, foi o pessoal que foi mexer com programação. Era o pessoal que já gostava de mexer com computador e especializou-se em programação. Então fez um tecnólogo, um curso superior de tecnólogo aí de 1 ano e meio, 2 anos, e hoje está na Irlanda, está nos Estados Unidos, ou está mesmo no Brasil, mas ganhando salários de 15 mil, 20 mil reais como programadores. E o quarto é o pessoal nem. Só tem esses 4 dentro do meu ciclo de amizade com as pessoas com as quais eu convivi. Ou é o cara que fez a faculdade e se arrependeu, ou é o cara que foi fazer o trabalho de base, ou é o cara que foi fazer programação, ou alguma área da TI que remunere muito bem. É o cara nem, é o cara que já está com 20 anos e está encostado na mãe, não sabe o que faz, fala que vai pensar, que vai ver. Não, e é foda, porque, por exemplo, na minha geração, ou pelo menos nas cidades que eu morei, eu digo isso, experiência em Leme e Maringá, que são as 2 cidades que eu acho que eu passei mais tempo, né? Nesse contexto que a gente está falando. Pirassununga, eu morei num bairro afastado de Santa Fé, que o pessoal no final de semana ia para a Cachoeira de Emas ou trabalhava em plantação, né? Então, meus irmãos podem falar melhor dessa questão, mas complementando o que você está dizendo, por exemplo, em Leme, se você mandasse currículo para as empresas, você conseguia emprego. Nas empresas lá, ou trabalhar de servente de pedreiro, tal, você conseguia. Tinha até a questão de trabalhar em colheita também. Então, o Leme tinha essas opções. Então, não era difícil. Só que hoje eu olho que, por exemplo, para a molecada que está crescendo lá, a geração igual a sua, tá lascado, mano. Porque a cidade não tem muito trampo, não tem mais o corte de cana, né? O corte de cana foi criada a máquina no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então, o corte de cana lá já não é mais igual era antes, né? Até existe, acho que alguns para cortar morro, essas coisas, cortar cana no morro, mas não. Então, não é que a sua geração não quer trabalhar, essa geração mais nova. É uma geração que é mais difícil conseguir emprego. Eu acho que tem os dois. Aqui onde eu moro, tem mais emprego do que gente querendo trabalhar. Tanto que os patrões aqui têm medo dos funcionários irem embora. Eles têm medo, eles têm luxo com o funcionário quando ele entra numa empresa e o patrão vê valor dele, ele guarda e ele briga por esse funcionário. Aqui não é assim, o cara saiu e já tem uma fila de gente na porta da empresa esperando. E olha que aqui, por exemplo, uma função que eu exerço dentro da empresa onde eu trabalho, eu sou o que menos recebe. E eu recebo 2 salários mínimos. E eu sou o mais novato. Existem pessoas que nem o ensino médio tem. Um companheiro meu que estava trabalhando comigo hoje, que é analfabeto. Ele nunca pisou numa escola. Ele tem 23 anos. Ele não sabe assinar o próprio nome. Ele ganha mais de 3 mil reais. Ele ganha mais de 3 mil reais. E se ele ameaçar hoje o patrão, eu estou indo embora, o patrão é capaz de chorar. Porque o patrão sabe que se ele sair, mesmo que ele ofereça 3.500, não vai ter quem venha trabalhar. O que o cara tem que fazer? Alimentar os porcos e dar pro cavalo? O que ele faz na vida para ganhar tudo isso? Sem saber ler e escrever? Dirige trator, conserta cerca, capina lote. Da hora, pô. Ele é meio que o capataz da bagaça. É. Só que não é nada tipo, nossa, ele fez um curso. Ele não sabe nem ler, nem escrever, nem assinar o próprio nome. E essas são as profissões do futuro, né? Não tem e ele também não tem
é um dos que mais recebe. Então, aí a gente pega, por exemplo, vamos olhar para a geração X e parte da geração Y. Nós não tínhamos muita escolha de trampo. Se a gente procurasse um trampo e pegasse um trampo, tinha que se segurar no serviço para não perder ele. Eu lembro da minha mãe, cara. Minha mãe, ela às vezes conseguia trampo aqui, levava 2, 3 meses para arrumar outro serviço. Meus irmãos, por serem homens trabalhadores, eles encontravam vagas de emprego, mas até achar outro serviço era complicado. Então, eu tenho essa visão, tá ligado? Pelo menos na região de Leme. Quando eu fui para Maringá em 2009, já era diferente. Você estava trampando de servente, você estava ganhando 40, aparecia alguém oferecendo 45. Aí você ia lá ganhar 45, já tinha alguém oferecendo 50. Aí você ameaçava o patrão de sair, ele te oferecia 60. Isso. Assim, beleza, funciona. Então, assim, eu vi. Mas, como eu disse, a geração de hoje, por exemplo, de grandes cidades, ou boa parte aqui, a molecada não consegue arrumar trampo. É muito concorrido. Eu vou entrar nesse assunto, porque eu estou com pouca bateria, a qualquer momento eu tenho certeza que o celular vai descarregar. E eu estou sem carregador, inclusive. Então, para concluir, os meus amigos, a maior parte deles que saíram do ensino médio não conseguiram empregos até hoje, e os que conseguiram com muito QI, quem indica. Então, ou o pai trabalhava dentro da empresa, ou o tio trabalhava dentro da empresa, ou, sei lá, o pai era o dono da empresa. Às vezes, não estou dizendo em coisa grande, às vezes o pai era dono da oficina de carpintaria e chamou o filho para ser o ajudante, ou botou o filho lá para estudar contabilidade enquanto trabalhava por lá. Agora, na cidade grande, eu realmente vejo isso. Porque, por exemplo, em Portugal, eu lembro de ir atrás de emprego e não conseguia lugar nenhum. E as exigências eram altíssimas. Você precisava ter proficiência em inglês, um certificado comprovando o seu nível de inglês, você precisava ter, pelo menos, iniciado alguma faculdade, e você precisava ter disponibilidade para fazer horários absurdos, em dias completamente caóticos, porque normalmente eram lojas, prestadores de serviço, McDonald's, etc., lojas de roupa no shopping, e tudo isso para você ganhar um mínimo. Então, não tem lógica. Agora, em São Paulo, eu imagino que deva ser até pior. Para você conseguir esse tipo de emprego. Mas, por exemplo, foi a conta que eu fiz. Qual foi a conta que eu fiz? Eu cheguei aqui, eu tinha uma série de características no meu currículo que me poderiam facilmente me encaixar numa empresa que trabalhe no ramo da informática, trabalhar especificamente num escritório, por exemplo. Mas se eu começasse como um auxiliar de escritório, eu começaria com 1.400. E aí eu fiz a mesma conta que você. Eu falei, eu vou carregar um pouco de peso, não tem problema, isso aí eu aguento. Queimar um pouquinho o lombo debaixo do sol, não tem problema. E eu vou ficar de boa. Vou ganhar ali meus 2, 3 salários mínimos por mês. Tá bom. Foi essa conta que eu fiz. Então, eu acho que no momento é uma boa opção. Agora, até mudando de assunto, uma coisa interessante a se considerar sobre tudo isso é que, por exemplo, aqui no serviço de roça, de lavoura, você vai ser contratado para cortar brócolis. Você vai levar uma faca, o patrão vai te levar até a lavoura de brócolis, vocês vão cortando os brócolis, colocando as cabeças empilhadinhas bonitinhas dentro das caixas. No final, vocês carregam um caminhão e você começa lá 4h30, 5 horas da manhã e meio-dia você está em casa. R$600. Entendi. Eu estava vendo aqui porque vendo uma mensagem aqui da professora Lenice e ela falou que não vai poder participar da live aqui, que ela sofreu um pequeno acidente. Depois eu comento contigo o acidente que ela sofreu. Foi um arranhado. Eu falei que ela tem que parar com essas brigas, né? Mas tudo bem. Bem, Fabio, você fez a escolha de trabalhar bruto e ganhar mais, porque o trabalho braçal sempre pagou mais. Sempre, sempre. Quanto mais braçal o trampo,
mas melhor ele paga. Porque, cara, imagina lá, não é todo mundo que vai querer descarregar cimento, não é todo mundo que vai querer plantar... Qual que é o nome do morão? Plantar morão no meio das fazendas, né? Se tiver cavadeira, fica fazendo buraco, finca morão, soca a terra para deixar o morão bem firme, estica arame, prega, puta que pariu. Mata a cobra, tem que encarar a cobra, encarar boi bravo, não é todo mundo que encara isso aí não, velho. Entendeu? E quando a gente pega, por exemplo, os trabalhos mais de base das cidades, que é conversando com o Santana, ele falou, ele era ajudante dos caras que mexem com sabe aqueles caras que soldam aqueles ferros no alto para fazer telhado? Sim. Ele falou que trabalhava com isso, mano, ajudante disso, antes de entrar no curso teológico. Então, assim, esses trampos que pagam melhorzinho. Só que, assim, imagina você tá lá 20 metros de altura, sem onde ter que se amarrar e ter que puxar ferro para cima. Então, esses trampos eles pagam mais por serem mais... Uma das profissões que não se encontra mais quem trabalha nela é o trabalho de vaqueiro. O que é um vaqueiro? O vaqueiro, ele especificamente... Opa. Fabeta caiu. Meu querido Fabeta caiu. Epa, o Fabeta caiu. Acho que o celular dele caiu. Bem, gente, o Fabetão caiu. Nossa amiga Lenice, ela sofreu um acidente aqui. Ele parou no vaqueiro, que travou. Ele tem que voltar. Ele tem que voltar aqui. A intenção não seria falar sobre trabalho, né? Mas eu acho que eu posso mudar o nome da live aqui. Eu vou mudar o nome da live aqui. Trabalho nas gerações X, Y e Z. Trabalho nas gerações Y e Z. Salvei as alterações. E acontece, né? Já o Fabeto, se ele tiver que voltar, ele volta, mas é que ele também acorda às 5 horas da manhã, né? O Fabetano acorda 5 horas da manhã, um cara que bagaça. Mas, como eu havia dizendo, né? Existem certas semelhanças, sim, na questão das gerações. Então, a geração Y ser parecida com a geração Z, a geração X ser parecida com a Y, ser parecida com a X. Tem aspectos que são parecidos, mas são bem diferentes. Você pega um tiozão de 40 anos de idade, ele viu muita coisa do rock, por exemplo, que eu não vi. Quem tem 40, perto dos 40 anos de idade, viu o desenho chegar no Brasil, né? Viu os primeiros animes e tal. Eu lembro que passava TV Manchete, mas eu não lembro de tudo, né? Eu lembro que eu assistia aí o Rock Show, Cavaleiro, Fly, essas coisas. Mas para mim é uma lembrança muito remota, que é mais latente na memória do geração X, né? Aqueles nascidos em 80. Quem é nascido em 2000 para frente, como é o caso do Fabeta, uma coisa, por exemplo, que eu percebo também, ó, eu cresci assistindo Rambo 1 na TV, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, né? Rambo 3, não, mas o X-Men clássico, lá o X-Men clássico, o que mais de desenho da hora? O Thundercats, isso aí foi o que a gente assistiu nos anos 90 e início dos anos 2000, né? Então existem esses churato, cara. Eu acho que eu lembro de algumas imagens de churato, eu não tive a paciência para voltar a assistir. Que para mim são de geração Y, para mim são memórias bem esparsas, mas que é latente na memória do geração X. E a geração Z, que é os nascidos de 2000 mais ou menos para frente, isso já não é nem mais memória. A memória deles é aquilo que a gente viu na adolescência. Então, quem aqui vibrou quando viu o Goku virar Super Saiyajin? Eu não vi o Goku virar Super Saiyajin, porque eu tinha que ir para um curso a minha mãe me fazia ir para o PET, um projeto de escolar lá. Era um projeto lá que tinha no bairro da cidade, lá no bairro de Santa Fé. Era um projeto que eu tinha que ir. Eu perdi a Dragon Ball, perdi a Buck, né? Então eu não vi o Goku virar Super Saiyajin aqui, né? O Fabeta, ele falou assim, eu cresci jogando o Super Nintendo e Play 1.
e Play 2. Meu irmão, rapaz, eu vou falar pra você. Eu vi meu irmão ir na casa de jogos, qual que é, Play Games. Qual que é o nome das casinhas de jogo? A casa de alugar jogo, essas coisas. Irmão, meu irmão ia pra jogar Play 1, cara. Os caras iam jogar Yu-Gi-Oh! No Forbidden Memories, tá ligado? Foi depois, ali em 2004, que veio o Play 2, o negócio começou a andar e estourou as lan houses, né? As lan houses começaram a bater de frente com as casas de jogos ali, mas coexistiram. Até hoje existe casa de jogos, mas não existe mais lan house, né? Lan house é algo extinto no Brasil, por um motivo muito óbvio, né? Quando lançaram os celulares, smartphones, que é esse aqui que a gente tem, né? O acesso à internet ficou muito mais prático e aí acabou mudando. Mas isso também mudou a relação das pessoas com a informação. Revista Ultrajovem. Pô, cara, TV Cruz é dos anos 2000 ali, Kubanacan, pô. Kubanacan, Uga Uga, pô. Uga Uga. Né? Então, eu não tive tempo aqui de comentar, né? O Miguel é o único que está comentando aqui. Padre Miguel, sempre 10 na bateria, saudoso mestre André, sempre soube o que queria, futebol é no campo de baixo, meu jeitinho é esculacho, carnaval de rua sempre perigoso e divertido, quero ver se tu é homem, mané, do jeito que eu fui, que eu sou, quero ver se tu é homem, mané, do jeito que a parteira falou. No Grajaú sempre pegava mais, sempre tinha um que tava correndo atrás, Carlos Peixe, meu camarada. Né? Então, eu acho que o Fabito não vai voltar porque acabou a internet dele aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação dele. Né? Deixa eu ver aqui. Então, ano que vem tento entrar na Pay. Eu também já coloquei para entrar na Pay, o Miguel. Até vou gravar um vídeo que ainda está tendo a inscrição pro Estado, né? Está tendo inscrição pro Estado. Né? Então, até vou ver se o seu... Cara, maldita hora, velho, que a gente vai... Como que eu posso falar, cara? Esse negócio de moscar com aula, cara, eu mosquei tanto. Já era pra eu estar na escola há uns 3 anos já, mas o bicho aqui moscou tanto. Mosquei legal. Na verdade, era para eu estar dando aula. Só que eu não fui porque eu fui chamado para dar 10 aulas na semana de inglês. E eu cheguei. A novela de professorinha em São Paulo. Porra, mano, dá pra gente... Quer topar falar sobre isso, ô Miguel? Você topa falar sobre isso e a gente trocar uma ideia? Se quiser, a gente troca uma ideia sobre isso aí. Manda uma mensagem no meu zap aqui, ó. Isso aí. Manda mensagem no zap aqui, Miguel. Aí a gente já faz uma live aqui. Esse negócio de atribuição online, cara, é muito enrolado, velho. É complicado porque você não tem noção. A gente acaba não tendo muita noção do que é que tem de aula pra gente. Cara, o que teve de professor reclamando que ele foi atribuído em 2 escolas diferentes, mas tipo assim, não é 2 escolas próximas, é uma escola na Zona Norte e outra na Zona Sul. O cara foi atribuído aula na escola A e a escola B ficava a 200 quilômetros, ou 150 quilômetros da casa dele. Né? Eu mesmo fui atribuído aula numa escola aqui que fica a 50 quilômetros da minha casa. Não dá, cara, não é viável. Para mim dá. E eram poucas aulas assim rachadas, então não compensava, né? Não compensava. Mas isso aí já é tema para outra live. Se você quiser falar sobre isso, manda uma mensagem para mim aqui no zap aqui. E aí eu começo uma live e a gente começa batendo um papo sobre isso. Mas existem detalhes de geração, existem detalhes de gerações que precisam ser levados em consideração. Né? Que cada geração, como eu estava dizendo, passou e tem suas dificuldades. Porra,
Quem aqui não vai se lembrar, cara, de ir pra igreja pra beijar as meninas? Pô? Era louco, mano. As experiências de você ir pra uma igreja diferente ali e tal, e conhecer uma menina e tal. A gente passou por isso. Como é que a geração Z, por exemplo, se relaciona hoje? Rede social, pô. É ruim? É bom? Bom, eu não tenho nada a ver com isso, porque se as relações da geração dos anos 80 e 90 fossem bons, não tinha tanto pais e mães separadas hoje, né? Pais e mães separados. Boa parte das meninas da minha idade, que eu estudei junto, são todas mães solteiras. Elas não se casaram, ou se casaram e se separaram. Então, a gente já vê por isso. E a geração, por exemplo, os millennials, eles estão tendo uma dificuldade muito grande, porque isso já é algo que vinha se intensificando a geração Y e X, né? Mas a geração Z está passando um perrengue de relacionamento absurdo, né? Inclusive, conversando com alguns rapazes mais jovens, e, mano, os caras não conseguem arrumar namorada. Eles falam, porque eles são frouxos. Não, cara. Não é, cara. Não é. E o mais engraçado que existe mais mulher do que homem. E como é que os caras não conseguem relacionamento? Aí, a gente pega uma outra questão que é a chamada hipergamia. Por exemplo, por que eu mencionei nos tempos dos anos 90, ali no início dos anos 2000, que você arrumar namorado ou dar uns beijos, era só você ir numa igreja diferente, que você tinha esse contato, ou escola, ou, né? Você tinha essas questões. Hoje, não. O grande problema da geração Z, que são os nascidos em 2000 para frente, é assim. O cara tá conversando contigo, a mina tá conversando contigo, você tá conversando com a mina, só que tem um cara lá de São Paulo conversando com ela. Vou dar um exemplo. Eu tava lá em Maringá 2011, tranquilo, calmo, em paz, assistindo meus desenhos, fazendo as coisas que eu tinha que fazer. Do nada, uma menina mandou uma mensagem para mim no Facebook. Quando eu vou ver, ela é da minha cidade. Ela era da mesma cidade que eu. E assim, velho, o bagulho era louco. Porque ela tava correndo atrás de mim. E eu falei, mas filha, eu vejo que você tem um amigo. Eu vi que tem um amigo nosso aí, temos um amigo em comum, né? Um amigo em comum. E me parece que, pelo jeito, pela maneira de algumas postagens que ele fez, ele tem um certo interesse em você, porque você não namora com ele. Não, eu achei você bonito. Filha, eu tô a 750 quilômetros longe desse fim de mundo, porra. O que você tá olhando pra mim? Então, assim, e dentro da minha cidade, pelo menos umas 3 pessoas que eu conheço, meninas, uma foi eu tenho uma irmã que foi para Santa Catarina, eu tenho uma amiga, uma conhecida que foi para o Rio Grande, 2 foram para o Rio Grande do Sul, tá ligado? Então, o cara, mesmo que ele tenha mais contato ou se relacione pela internet, a concorrência que ele tem é muito grande para ter uma parceira. Por quê? As que estão próximas dele estão tudo olhando para os caras longe. Tudo para os caras longe. Então, o bagulho é tenso. Então, está se tendo um apagão sexual. Podemos assim dizer. Ao passo em que você tem jovens que entram no mundo sexual muito cedo, mas que, por causa, por exemplo, da pornografia, acabam não se relacionando. Não tendo relacionamento. Você vai ter uma molecada aí que tem 19, 20 anos de idade que é virgem. Só que você falar isso para um cara da geração Y, para um cara da geração Z, da geração X e Y, para um cara nascido em 80, para um cara nascido em 90, ele vai falar assim, é boiola, é baitola. Você vai ter meninas aí com 17, 18 anos de idade que também não conseguem se relacionar. Para a mulher já não é tão difícil, mas existe sim uma porcentagem menor ali de mulheres que não conseguem se relacionar. Aí eu pergunto, como é que a gente faz para esses dois grupos se encontrar? Não tem como. Por quê? Nós vivemos hoje em mundos de bolhas, que é o que não se tinha nos anos 90. Né? Como assim um mundo de bolhas? Qual que era a única fonte de informação que a gente tinha? A televisão. Todo mundo parava no domingo à noite para assistir Globo, aquele Domingo Espetacular, sexta-feira para assistir Globo Repórter. Né? Todo mundo parava para isso.
Então, todo mundo tinha uma noção de que era você assistir a novela, assistir um desenho, porque todo mundo ia estar falando disso. Só que hoje eu percebo, e nós vivemos em bolhas. Então, por exemplo, tem meu canal aqui, tem 5 mil inscritos. Pá, meu canal tem 5 mil inscritos, tá tudo certo. Só que, mano, vai ter um canal lá de uma pessoa que vai achar um vídeo meu e ela nunca ouviu falar de mim. Ela falou, pô, tem um cara aqui com 5 mil inscritos e tal. Nunca tinha visto você, agora o YouTube me notificou. Né? Tem canais aí que eu descubro com 1 milhão, 2 milhões de inscritos que eu nunca ouvi falar, cara, de temas super interessantes. Então, assim, a internet, ela nos trancou em bolhas. E aí, o que acontece? Você tem aqueles jovens lá, você tem o jovem nerd, o jovem nerd que gosta de desenho, que fica trancado ali. Aí você vai ter o cara que joga, que gosta do futebol ou de algum esporte, que ele está trancado em outra bolha. E assim, as pessoas estão trancadas em bolhas que não se conversam entre si. Né? Algo que acontece com canais de YouTube. Você tem canais de política, canais de educação. Cara, quando eu comecei a produzir conteúdo de história, por exemplo, eu comecei a ver um monte de canal que eu nunca tinha sido notificado. Quando eu comecei a pesquisar, a gravar vídeos relacionados à teologia, a mesma coisa. Tem uma porrada de canal de apologética que existe que eu nunca tinha sido notificado. E por que isso acontece? Porque não era a área que eu trabalhava. Né? Por mais que eu trabalhasse com grego, crítica textual lá no meu canal principal, eu não era, por exemplo, chamado a atenção para canais de apologética. Então, as pessoas hoje, elas vivem em bolhas, né? Você tem a bolha da esquerda, você tem a bolha do bolsonarismo, você tem a bolha do cara que é conservador, você tem a bolha do conservador católico. Existem bolhas. E essa é a realidade atual da geração, pelo menos dos millennials, né? Eu digo geração Z, e a geração alfa. E a geração alfa está tendo que lidar com tudo isso, porque a geração alfa hoje tem em torno de 13, 14 anos de idade, né? Os nascidos em 2011. Então tem 13, 14 anos. Eles estão tendo que lidar com isso. A geração alfa está tendo que lidar com isso. E a gente que é mais velho, às vezes não para para... Às vezes a gente não para ouvi-los, né? Para ver essas dificuldades, né? Então, é super interessante a gente parar e refletir nessas questões, né? Não mudou só o trabalho, mudou o relacionamento, a maneira como eles se veem. Mudou a maneira como eles se veem, como eles se comportam. Né? Então, existe toda essa questão. O Fabeta aqui, eu acho que acabou a bateria. Fabeta, eu acho que acabou a bateria do celular aí, né? Mas tudo bem e bora. Entende? Então, são detalhes que... Como que eu posso dizer? São detalhes que a gente tem que parar para observar e que muitas vezes os nossos pais não tiveram paciência com a gente não tem paciência com os filhos, né? Muitos da geração Y hoje já são pais da geração alfa e que não pararam. E que, de certa forma, a internet ela foi construída pela geração Y, né? Poucos da geração X, mas boa parte da geração Y, como eu estava mencionando anteriormente na live. E é isso. Não tem muito o que fazer. Saber lidar e bronca. Saber lidar e bronca. Mas, algumas pessoas assistindo, quase ninguém comentando, né? Quase ninguém comentando. E estamos nessa correria aí. Né? Sinto-se à vontade para comentar, tá, gente? É interessante que a gente pode responder algumas perguntas aqui, mas aí vocês também podem colocar algumas questões aí. Acabou como estagiário, passou no concurso e acabou como estagiário. E eu passei no concurso trampo de pedreiro. Eu achei que ia estar dando aula, pelo menos como categoria A, não consegui. Porque faz 3 anos que eu não entendo como funciona esse negócio de atribuição de aula. Agora que eu estou entendendo o negócio. E eu percebo, por exemplo, que tem muitos professores que não entendem como esse negócio funciona. Não entendem. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê, Miguel? É a vida. Gente, eu vou finalizar a live aqui, então um abraço a todos, estamos juntos. Deus abençoe vocês e fui.